A paz de Cristo, queridos. Com alegria e satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vossas vidas, trazendo mais uma vez subsídios da Escola Bíblica Dominical. Se você está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal, ajude-nos a espalhar a palavra de Deus. Divulgue para os seus amigos, para os seus irmãos, e assim com certeza você também estará fazendo a obra de um evangelista. Aula para juvenis, nós temos com o professor Juninho, nosso companheiro de ministério. Eu deixo o link dele aqui logo mais abaixo do vídeo. Lembrando que o e-mail para você se comunicar conosco é ebd.estabelecendooreino@gmail.com, e na próxima sexta-feira estará disponível aí em PDF o esboço desta lição. Nós já chegamos à lição de número 4. Lembrando que nós estamos estudando nesse terceiro trimestre o desafio da evangelização, obedecendo ao ídolo do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda a criatura. E nós chegamos agora na lição de número 4, que é o trabalho e atributos do ganhador de almas. O texto áureo desta lição está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5, que diz: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A verdade prática diz: a missão do evangelista é falar de Cristo a todos, em todo lugar e tempo, por todos os meios possíveis. Bem, nós vamos falar de evangelistas, estamos falando todo o trimestre a respeito também da obra da evangelização. E a primeira questão que eu levanto nesta pré-aula é o que é ser um evangelista. E você que já prestou atenção nas aulas anteriores vai responder que é aquele que é o portador das boas novas. E aí uma pergunta que eu quero fazer é: quem é evangelista? Quem são os evangelistas deste tempo, do tempo em que nós estamos vivendo? E eu queria, com muito respeito, elencar aqui 3 tipos de evangelista. Tem aquele evangelista que recebeu a missão do próprio Cristo, ou seja, aquele que nasceu da água e do Espírito, que foi regenerado, e este pode ser homem, mulher, criança, adolescente, que tem a missão de levar a palavra de Deus aos perdidos, ou seja, que recebeu o grande mandamento do Senhor Jesus, a grande comissão, e sente na obrigação de fazer a obra de um evangelista. Independente de ser homem, mulher, obreiro ou não, todos têm esta missão. E estas pessoas são um tipo de evangelista. Mas tem um outro tipo de evangelista, que é o evangelista, aquele elencado por Paulo nos 5 ministérios, lá em Efésios 4:11, onde Paulo diz que Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e doutores. Então existe o evangelista que recebeu uma missão especial de Cristo, que faz parte dos 5 ministérios que são os pilares da igreja. E existe um terceiro tipo de evangelista, que é aquele que tem uma função eclesiástica determinada por instituições religiosas. E isso é muito forte, porque você pode pensar, mas aquele que recebeu um chamado de Deus, que tem um ministério a cumprir, não é aquele que as instituições religiosas reconhecem como evangelista? Nem sempre não, nem sempre sim, né? Às vezes não, às vezes nós temos pessoas que têm um título de evangelista, foi ordenado por alguma instituição religiosa,
mas ele não é, nem nunca foi, um evangelista. Então nós precisamos, no primeiro momento, antes de adentrar nesta aula, saber de que tipo de evangelista que nós estamos falando. Se você olhar para a introdução desta lição, eu não quero chocá-lo, mas olha só na introdução, que diz assim: todavia não podemos esquecer o obreiro chamado por Deus e ordenado pela igreja para exercer o ministério evangelístico. Neste caso específico, o evangelista não pode ser um ganhador de almas eventual. Então, a lição deixa claro que ela está falando daquele evangelista que ocupa uma posição eclesiástica. E o ideal, e é muito bom quando isso acontece, que aquele que tem uma posição eclesiástica de evangelista é realmente chamado por Deus. Ou seja, Deus o chamou e o homem reconheceu o ministério que Deus havia dado a ele. Isso é muito bom. Quando isso acontece, com certeza este será um ganhador de almas. Mas nós temos aqueles que ocupam uma posição de evangelista por N motivos, que eu não quero entrar no mérito aqui, por que acontece isso, mas não tem o ministério, porque quem dá ministério não é o homem. O homem reconhece o ministério que Deus deu. Então, 3 tipos de evangelistas. Aqueles que receberam o mandamento do Senhor, a grande comissão, que são todas as pessoas que foram nascidas de novo, homem ou mulher, jovem, criança ou ancião. Este é um tipo de evangelista. Existe o evangelista que ocupa um ministério, um dos 5 ministérios, daquele elencado por Paulo em Efésios 4 e 11. E existe o evangelista que ocupa uma posição eclesiástica que foi lhe conferida por alguma instituição religiosa. Então são 3 tipos de evangelista, e sem eu entrar no mérito da questão, nós podemos analisar de qual tipo, em qual categoria nós nos encontramos. Isto parece ser forte, mas é a realidade a qual nós vivemos. Olhando para o texto áureo da nossa lição, as palavras de Paulo ao jovem Timóteo, que já ocupava um cargo de pastor na igreja de Éfeso, mas também era um evangelista. Paulo diz assim para ele ser sóbrio em tudo. E se você for analisar a palavra no seu contexto original, Paulo está querendo dizer para ele ser alerta a tudo, ter equidade, ser sério, moderado e equilibrado. E este conselho que Paulo deu a Timóteo também é o conselho para todos nós que somos evangelistas. Ser sóbrio. Tu, porém, ser sóbrio em tudo. Seja equilibrado, moderado. E isso é algo muito difícil para um evangelista. Porque normalmente o evangelista é aquele que é sanguíneo, é temperamental, e ele quer fazer, ele tem no sangue a ação. E muitas vezes ele faz aquilo fora de tempo, aquilo que ele não deveria fazer, bem intencionado. Mas nós sabemos que o ministério não vive de boas intenções. Nós precisamos orar, nós precisamos ouvir os mais velhos, precisamos ouvir o nosso pastor, aqueles que estão acima de nós, que nos dão as diretrizes. Então é importante que o evangelista siga este conselho que Paulo deu a Timóteo em ser sóbrio em tudo, ser moderado, equilibrado, ter equidade. Isto é algo muito importante. Olhando para o nosso texto bíblico, que está em Atos capítulo 8, versículos 26 a 40, o texto fala de Filipe, e você precisa aqui distinguir quem é este Filipe. Filipe era um nome comum no mundo judaico daquela época, era um nome bastante comum. Você vai encontrar vários Filipe. Na Bíblia você encontra 4, mas existiam muitos. Era um nome bem comum. Este nome significa amante de cavalos, aquele que gosta de cavalos. E há 4 homens citados no Novo Testamento com este nome. Então existe, presta atenção, para você não confundir os Filipes.
Existe o Filipe apóstolo, que é citado ali naqueles momentos em que Jesus escolhe os seus apóstolos, tanto em Mateus e em Lucas. Eu marquei aqui João, capítulo 1, versículos 43 a 46, ali fala de Filipe, o apóstolo. Aí existiu um outro Filipe, que vai aparecer em Atos capítulo 6, que é o Filipe em questão aqui. E ele foi separado pelos apóstolos para ser diácono, né? Mas acabou se revelando como um grande evangelista. Em Atos 6, versículo 5, fala dele. E ali em Atos 6, são separados ao diaconato tanto Filipe quanto Estevão. E ambos se revelaram serem grandes evangelistas, tanto Estevão quanto Filipe. E esse Filipe aqui você vai encontrar ele aqui no capítulo 8 de Atos e também no capítulo 21, versos 8 e 9. Este Filipe evangelista é o mesmo que foi separado ao diaconato, mas não é o Filipe apóstolo. Você deve fazer essa distinção. Existiam outros dois Filipe que também aparecem nos escritos de Lucas, e os dois Filipes têm menos menção na Bíblia porque eram filhos de Herodes o Grande. Então, 4 Filipes são citados no Novo Testamento. Eu quero, nessa lição, não abordar a ordem normal aqui dos tópicos, que estão muito bem distribuídas a respeito dos atributos de um evangelista, que é amor às almas, conhecimento da palavra, espiritualidade plena e disponibilidade, e também o terceiro tópico em que o pastor Claudinor fala a respeito do trabalho do evangelista, que é a proclamação do evangelho, a apologia, ou seja, a defesa da fé cristã e a integração do novo convertido. E todos esses tópicos, tanto o segundo quanto o terceiro, eles estão muito bem definidos na lição, de maneira que eu gostaria, nesses minutos, de analisar convosco o texto bíblico em questão, que está em Atos 8, o versículo 26 a seguir. Algumas características que o evangelista deve ter. Se você olhar para o capítulo 8, versículo 26, diz que o anjo do Senhor falou a Filipe. Então, a primeira questão que eu aprendo aqui na vida do evangelista, que ele é uma pessoa que é guiada por Deus. Aquele que se dispõe a proclamar as boas novas, ele precisa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que seja totalmente guiada por Deus. O anjo do Senhor diz a Filipe, e Filipe faz aquilo que ele ouve do anjo que se manifestou a ele. Se você olhar o versículo 29, você vai ver que o Espírito do Senhor fala a Filipe. Versículo 29 diz: e disse o Espírito a Filipe. E cada vez que Deus fala a Filipe, seja através do seu Espírito, seja através de um anjo, Filipe obedece, ensinando a mim e a você que aquele que se propõe ser um evangelista precisa ser totalmente guiado por Deus. Eu preciso morrer para as minhas vontades, para os meus desejos. Os meus planos precisam morrer para que os planos de Deus se concretizem na minha vida. Filipe não pensa, é longe o lugar que eu vou, eu não quero ir para Samaria, eu quero ficar em Jerusalém. Não, não há questionamentos. Filipe se mostra um evangelista totalmente guiado por Deus. Então, a primeira característica de um evangelista, e você pode anotar aí, é que ele é guiado por Deus. O anjo fala, ele obedece. O Espírito do Senhor, no versículo 29, fala, Filipe obedece, mostrando assim que nós precisamos ser guiados por Deus. Outra coisa é que o anjo diz a ele para ele descer, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este é o destino da sua missão. Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce. O evangelista precisa estar pronto a descer. Muitos hoje
querem subir, querem crescer ministerialmente. Mas aquele que se propõe levar as boas novas aos perdidos, precisa estar pronto a descer. O anjo diz para ele, desce. E ele desce. Aqui, trazendo para o âmbito espiritual, fala da nossa humilhação, do esvaziamento do nosso eu, do nosso ego. Está pronto a descer. Quem se propõe a ser um evangelista precisa estar pronto a descer, inclusive na casa do oleiro. Às vezes precisa descer até a casa do oleiro para o oleiro pegar o vaso, quebrar o vaso e fazer um vaso novo, para estar pronto para ser usado na obra do Senhor. Segunda característica de um evangelista, ele está sempre pronto a descer. E o versículo diz mais, ainda no versículo 26, olha só como esse texto é rico. Diz assim, desce a Jerusalém, que desce de Jerusalém para Gaza, caminho que está deserto. Desce para o deserto. O evangelista tem que estar pronto também a enfrentar o deserto. Filipe faz aquilo que o anjo lhe diz sem nenhum questionamento, porque o deserto é onde Deus vai se revelar a você. O deserto é onde Deus vai te preparar para uma missão muito maior. Neste caminho, Filipe se encontra com um eunuco, que vai levar depois, nós vamos ver mais ao final, o evangelho para toda a Etiópia. Mas é no deserto que Deus está preparando Filipe para uma obra muito maior que vai acontecer ainda em Samaria. Ou seja, em breve Filipe será arrebatado dali. E Deus está preparando ele para uma obra muito maior. Então é necessário que nós entendamos que quando a própria voz do Senhor nos conduz ao deserto, é porque Deus está nos provando, Deus está nos preparando para algo maior. Note que quando Jesus, depois de ser batizado, vai ao deserto, não é o diabo que leva Jesus ao deserto. Presta atenção nisso, que a Bíblia vai dizer que é o Espírito do Senhor que conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, deserto fala de provação, de privação, de tentação. E ninguém quer ir ao deserto, mas aquele que se propõe a ser um evangelista de verdade precisa estar pronto a ser guiado por Deus, precisa estar pronto a descer e precisa estar pronto a enfrentar o deserto. São alguns detalhes muito importantes que você pode explorar na sua aula, apenas aqui no verso de número 26. O verso 27 diz o seguinte: levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, ou seja, esse homem era um administrador de Candace, rainha dos etíopes, ou melhor, este homem cuidava de todos os tesouros, era o tesoureiro real, era o superintendente de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Apenas um detalhe importante para você que é professor da escola dominical, é que Candace não é o nome da rainha. Candace era o nome que se dava à dinastia, ou seja, Candace era um título e não um nome. Assim como César era um título, assim como Faraó era um título, Candace também era um título, de forma que nós não sabemos o nome da rainha da Etiópia. Apenas a Bíblia a chama de Candace, o qual era o título que ela detinha. Mas esse homem etíope, ele era o tesoureiro real de Candace, rainha dos etíopes, e ele havia ido para Jerusalém para adoração. Olha só o final do verso 27. E tinha ido para Jerusalém para a adoração. Então era um homem que tinha bom coração, era um homem que tinha boas intenções diante de Deus. E Deus quer se revelar a essas pessoas. Você lembra mais à frente no livro de Atos de Cornélio. Cornélio era um homem que tinha boas obras, boas intenções, mas ainda não havia conhecido a Jesus Cristo, de forma que Deus vai enviar Pedro lá para Pedro falar de Jesus Cristo e Cornélio e toda a sua família receber. Este homem também tinha um bom coração, tinha boas intenções,
Mas boas intenções não bastam. Ele precisava receber Jesus. Então, ele tinha ido para a adoração. Um detalhe importante, que ele ia ao templo, mas ele não poderia entrar no templo, pelo motivo de ser gentio, mas havia um segundo motivo que ele não poderia entrar nem no átrio. Este homem era eunuco fisicamente. E se você olhar para Deuteronômio, capítulo 23, verso 1, ao eunuco não era permitido entrar nem no átrio. É algo muito interessante você olhar Deuteronômio 23 e 1, que mesmo assim este homem ia até Jerusalém prestar adoração. E no caminho de volta ele vai ter um encontro real com Jesus através do ministério de Filipe. Filipe está nesse caminho porque foi dirigido pelo Espírito Santo. E o verso 30 vai dizer que Filipe está correndo e ouviu que ele lia o profeta Isaías. Ou seja, ao ouvir a leitura, logo Filipe assimilou que era a palavra que ele estava lendo. Então, algo que eu aprendo aqui é que o evangelista, ele tem conhecimento da palavra. Ele precisa ter conhecimento da palavra. Este é um atributo do evangelista, conhecedor da palavra. E outra, no verso 31, se você olhar, o eunuco diz assim: como poderei entender se alguém não me ensinar? Quinta coisa que eu aprendo aqui com o evangelista Filipe. O evangelista sempre está pronto a ensinar. Ele não se detém, ele não reclama, ele vai e ensina. E mostra Jesus naquele texto de Isaías, o qual o eunuco estava lendo. Pulando um pouquinho para o verso 36, ao encontrar água, depois de conhecer Jesus nas Escrituras, ao encontrar água, o eunuco diz: eis aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? E nós vemos que Filipe o batiza, ou seja, Filipe é o evangelista que está pronto a fazer a obra completa. Ele não faz a obra pela metade. Ele vai até onde estão as almas, ele prega o evangelho, revela Jesus através das Escrituras e batiza o eunuco naquele mesmo lugar. E no verso 37, a única coisa que uma pessoa precisa para ser salva é confissão. Ou seja, Filipe sabe que a salvação vem da confissão e não da emoção. Então ele pergunta: você crê? E o eunuco responde: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, no verso 37. Então ele manda parar o carro, desceram ambos à água e Filipe batiza ali o eunuco. E o último detalhe que eu aprendo com o evangelista, no verso de número 39, é que ele está pronto para ser arrebatado. O verso 39 diz assim: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Ou seja, o evangelista, ele não está apegado a coisas materiais, a circunstâncias, a momentos ou a lugares. O evangelista, ele ama o Senhor acima de todas as coisas e ama a missão que o Senhor o confiou. Está pronto para cumpri-la. Está pronto para ser levado pelo Espírito, onde quer que o Espírito do Senhor queira. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe assim que ele cumpriu a sua missão ali com o eunuco. Irineu, um dos pais da igreja que viveu entre 130 a 202 da presente era, ele escreve, ele relata nos seus escritos que o eunuco se tornou um grande missionário na Etiópia. Ou seja, muitas pessoas se chegaram a Jesus Cristo, almas foram salvas através do testemunho deste homem, que era um dos homens mais importantes do palácio. Este homem levou o nome de Jesus Cristo à Etiópia para que se cumprisse algo que está no Salmo de número 68. Eu quero ler com você aqui, Salmo 68, verso 31, que diz assim: príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Uma profecia que está no Salmo 68, verso 31, se cumpre aqui
através do ministério de Filipe. Para encerrar esta pré-aula, eu digo que o fato mais importante na vida do evangelista Filipe, que é o nosso personagem de hoje, está em Atos 8, verso 6. Eu gostaria, nesse pouco tempo que nós temos aqui, ler com você Atos 8, versículo 6, que diz: E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ou seja, sinais seguem aqueles que estão debaixo do poder de Deus. Podemos ver a promessa de Cristo se cumprindo através do ministério de Filipe. Jesus mesmo disse que os sinais seguirão aos que crerem. Que os mesmos sinais que seguiram o ministério de Filipe, e o seu ministério foi confirmado através desses sinais, possam se cumprir na minha e na sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.